Hoje, em Virada de Gestão. Que precisa treinar bem. E quem tem que treinar bem? Então faz seu serviço direito, velho. Presta atenção. Eu sei, vou continuar, eles vão continuar dependendo só de mim. E vai respeitar só vocês, tem que respeitar o meu. Ele vai até olhar pra trás e falar assim, cara, que mudança radical que foi, né? Chegamos ao 7º e último episódio da nossa série Virada de Gestão. E antes de contar se nós conseguimos ou não atingir o objetivo inicial, eu quero te mostrar o que aconteceu nesses 21 dias caminhando lado a lado com o Flávio no Bioma Park. Quando a gente chegou no Bioma Park, a palavra era uma só: caos. Equipe desengajada, falta de organização, cliente reclamando, o tempo todo da qualidade, e no final do mês o Flávio continuava no escuro sem nenhuma informação. E isso é o que a gente tentou ajudar ele, trazer números reais da sua empresa. A nossa promessa no Virada de Gestão foi clara: em apenas 21 dias aplicar o método de 9 pilares da nossa mentoria, o Gestão Pro, para ajudar o Flávio a enxergar duas coisas: o lucro e a liberdade. Agora ele tem o desafio de dar continuidade nesse movimento que nós iniciamos por lá. Não será fácil, mas é o único caminho para atingir o objetivo. Por isso, no episódio final, a gente vai te mostrar pilar por pilar como estava e de fato o que foi feito e como ficou essa nova operação de gestão lá no Bioma Park. Meu nome é Flávio Martins, eu sou o proprietário do Bioma Park, da Estação Ox Pizzaria. Pensa num homem que trabalha, graças a Deus. Vamos falar de um dos problemas que a gente identificou aqui, foi a questão da reatividade, onde a maioria da equipe só via problemas, só queria procurar justificativas ao invés de trazer solução. Grande, você escutou? As guarnições dela. Calma. Meu amigo, conforme por estar me apertando aqui, eu tenho que apertar vocês, Aqui não é finalização? Justamente. E agora? Ou demorou quanto tempo? Tem 45 minutos. Tem 48 minutos essa aqui. Vamos. Você já ouviu o peso? Vai demorar 50 agora. E sempre a culpa era do outro e nunca deles. Por conta disso, a gente fez inúmeros feedbacks e a gente trabalhou esse tema individualmente com cada um e também nas reuniões de pré-eleição que a gente fazia na abertura e no fechamento do turno ali com toda a equipe, mostrando para eles, né? Porque às vezes, quando a gente é reativo, a gente não entende, a gente nem percebe essa reatividade. Então a gente tentou constantemente, através de feedback e reuniões de pré-eleição, trazer essa clareza do tanto que de fato eles estavam sendo reativos. O outro detalhe que a gente trabalhou aqui no Bioma foi a questão do organograma. Não tinha um organograma pré-definido, não tinha um alinhamento, essa clareza de quem respondia a quem, sequer tinham líderes. O único líder que a gente tinha aqui era o Flávio. A gente não tinha um líder de salão, nem um líder de cozinha. E com isso a gente reuniu, entendeu a importância e a gente definiu líderes aqui dentro do Bioma. E assim, o Flávio realmente não precisava mais ficar preso na operação. Por quê? Porque ele tinha líderes e o principal papel dele era desenvolver essas pessoas para que esses líderes ali que foram levantados pudessem desenvolver a equipe ali abaixo deles e assim o Bioma alcançar os resultados que ele queria. Um outro problema que a gente identificou, como dito, foi a questão da falta de clareza. A equipe não sabia onde o Bioma queria chegar e como que poderia chegar lá, o que era prioridade, o que não era. E por conta disso, a gente trabalhou muito firme aqui a questão do RCF, a responsabilidade chave da função, ou seja, o porquê que cada um foi contratado, para a gente poder, dessa forma, alinhar expectativas do que é esperado e do que a pessoa entende que é esperado dela. A gente definiu também onde a empresa, onde o Bioma queria chegar, ou seja, qual era o objetivo específico do Bioma, do Flávio como dono aqui do Bioma. Aqui precisa treinar bem, aqui precisa treinar bem. E quem bem. tem que treinar bem?
definimos também a questão de missão, visão e valores, e tudo isso trouxe clareza, trouxe alinhamento do dono da empresa com a equipe. Depois disso, nós desenhamos um organograma simples, prático e realista. Nomeamos líderes para as funções chaves aqui da operação, definimos responsabilidades claras para cada cargo através do RCF. E o mais importante, trouxemos todo o time do VUCA para fazer em tempo recorde a implantação do novo sistema aqui da casa. Dessa forma, foi possível fornecer ao Flávio números reais dos resultados da equipe a cada fim de noite, permitindo preleções mais objetivas e diretas ao ponto, sempre baseadas não em achismos, mas em dados concretos. Mano, eu tô Esteves mesmo, eu tô do velho. É isso que eu faço, tá vendo? Eu tô tentando melhorar esse restaurante aqui e só problema. Tem base trem desse não, velho. O outro ponto identificado foi a falta de padronização dos processos. E por conta disso, a gente sentou com o Flávio, definiu qual que seria o processo ideal para cada um dos momentos e dos departamentos aqui do Bioma. E feito isso, a gente elaborou e desafiou o Flávio a construir um treinamento. Sabe por quê? Porque não adianta você ter um processo e ele ficar apenas no papel ou ele ficar apenas na sua cabeça. A gente precisou transformar esse processo, ou seja, o passo a passo como as coisas deveriam acontecer, em um treinamento para que todas as pessoas que entrassem ou que estivessem aqui, a gente conseguisse fazer uma reciclagem pelo menos de 3 em 3 meses, e assim foi feito pelo Flávio. Depois disso, a gente pegou esse processo que a gente transformou em treinamento e criou um checklist com os pontos mais importantes daquele processo, para que a gente conseguisse garantir a padronização que antes era uma ilusão, era um sonho em realidade aqui do Bioma. Então os principais pontos foram colocados em um checklist e esse checklist passou a ser executado pela equipe do próprio celular, na própria mão deles, todos os dias. Como consequência disso, não existia padrão para nada, nem de atendimento, nem de cozinha e muito menos de qualidade. Os funcionários ficavam completamente perdidos e o principal, que é a experiência do cliente, era a pior possível. Por isso, no terceiro pilar, nós direcionamos nossas forças para reescrever todos os processos da cozinha e do salão e definimos os planejamentos, manuais, checklists e até as auditorias, garantindo padrão, eficiência em cada detalhe da nossa operação. Olha só que legal para vocês verem os processos. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha 3 espaços de cozinha. Tinha esse espaço aqui, tinha uma cozinha onde era feita a parte de jantinhas e a parte de hambúrguer era feita aqui nesse lugar e aqui, ali na frente, a parte dos freezers. Então era um fluxo completamente cruzado. E a gente tinha funcionários mal otimizados, porque eu tinha uma pessoa aqui, tinha outra, eles faziam os pedidos separados, se encontravam aqui para depois levar para lá. Então tinha uma perda de espaço e movimento muito grande. E a gente decidiu, fez um fluxo novo de todos os processos. E aí, como você pode ver aqui agora, a gente tem uma única cozinha unificada, onde eu tenho o fluxo do produto que ele entra inacabado, ele é transformado aqui nesse pedaço da cozinha e é entregue na boqueta. E como vocês podem ver aqui, a gente redesenhou os processos de como devem serem feitos e colocou tudo ao alcance das mãos. Então eu tenho uma fritadeira aqui do lado, onde eu faço a fritura, coloco ela no mantenedor de batatas, faço a fritas aqui, em 2 passos eu consigo pagar ela para o cliente para fazer tudo isso muito rápido. Então hoje existe uma releitura pensada dentro da cozinha e tudo isso, além dessa releitura, tem também o estudo de tempo e movimento. Isso facilita com que a minha cozinha precise de menos pessoas, facilita com que os processos sejam mais rápidos e que o cliente receba essa experiência muito mais rápido na mesa, claro, para levar uma satisfação melhor, é claro, consequentemente um produto muito mais rápido dentro da cozinha. Então a gente tem melhora de qualidade de produto e a gente tem melhora de satisfação do cliente simplesmente ajustando alguns processos e mudando o layout de cozinha. Como vocês podem ver, não foi só o processo da cozinha, mas todos os processos do Flávio agora saíram da cabeça do Flávio e a gente pode acessar eles nas paredes. O funcionário consegue saber através do checklist, principalmente dentro do VUCA. Está tudo documentado dentro do sistema que a gente implantou para o Flávio aqui, que é o VUCA. A própria organização das geladeiras e dos produtos, está tudo isso dentro do checklist. O funcionário, assim, no simples toque do sistema, ele consegue, antes de abrir a loja, saber o que ele precisa repor, a quantidade que ele precisa repor. E hoje o Flávio tem o controle de cozinha, ele tem o controle de salão
e também o controle de estoque. Hoje eles fazem organização de contagem de mercadoria, facilitando para o Flávio saber o que ele tem, quanto ele tem de estoque, se tem algum estoque perdendo e principalmente quanto ele tem de dinheiro, quanto o restaurante dele está dando de resultado para que ele tome boas decisões. E como a gente falou, o Flávio consegue controlar, inclusive numa única tela, tudo que ele tem em estoque, então dividido por categoria. Então o que ele tem de açougue, o que ele tem na cozinha. Então a gente consegue ver o controle das coisas, se elas estão abaixo, se está tendo divergência, se não está. Ele consegue cadastrar o mínimo e máximo e saber se precisa ser comprado, então o sistema filtra para ele aquilo que precisa. Ele pode configurar os dias que ele quer fazer a contagem, então produtos que têm uma curva, um custo mais alto, o Flávio vai colocar para contar 3 vezes na semana. Produtos que não são tão importantes, que são valor menor agregado, ele vai colocar para contar uma vez só na semana. Então tudo isso facilita e o colaborador consegue acompanhar. Além do Flávio conseguir acompanhar todos esses números, o colaborador que faz a contagem do estoque, ele consegue fazer isso pelo celular dele andando dentro da cozinha e andando dentro do estoque. Então isso é uma forma que a gente facilita a utilização dos processos, principalmente para que eles não parem no meio do caminho, porque um grande problema que as pessoas têm é que elas começam a fazer um controle e aí pela dificuldade de usar o sistema elas acabam perdendo esse controle no meio do caminho pela dificuldade de usar. Então a gente tenta facilitar com o VUCA o máximo possível, inclusive para o colaborador conseguir fazer isso na palma da mão e o Flávio lá da casa dele ele consegue ter o acesso de saber qual foi o colaborador que fez a contagem, quanto que deu de divergência desse item, também pelo celular dele, sem ter que abrir um computador ou coisa assim. Se ele precisar disso, por exemplo, de informação, enquanto ele está lá dentro do mercado, ele consegue ir de forma fácil. Um outro ponto que a gente atuou aqui dentro do Bioma foi o processo de compras. Anteriormente, o Flávio sequer tinha uma lista de compras para ele entender e saber o que ele precisava comprar. O que ele fazia? Olhava para o estoque no AX, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo outro, e assim ele fazia compras todos os dias. Mas com a instalação do VUCA, a gente definiu e cadastrou no sistema os dias de contagem, onde ele passou a comprar apenas 2 vezes por semana, liberando tempo para que ele conseguisse fazer outras coisas que geravam mais impacto aqui para a operação do Bioma. Outro ponto que foi nítido aqui no Flávio foi a falta de equipe. Nós tínhamos apenas 2 garçons dentro do salão para atender um total de 60 mesas. Então, quando esse salão aqui lotava, era um caos. Acabou! Então, ou seja, transformamos essa realidade, colocamos agora 4 garçons para o salão, além de 2 auxiliares como Cumim e também deixamos o Ramon como gerente do salão, para que ele pudesse ali ver o ambiente como um todo e tomar as melhores decisões e dar o suporte ao time quando necessário. Como se não bastasse a demora nos pedidos e a falta de padrão na operação, tinha um outro problema pesando muito aqui no Bioma, a rotatividade de pessoas. Era contratar em um dia e no outro dia a pessoa nem vinha mais. O colaborador simplesmente não voltava. Ou então ele saía para uma outra empresa por uma pequena diferença de salário. E isso não é só um problema de contratação, é um sinal claro de falta de gestão, falta de rotina e principalmente falta de clareza com o time. A gente costuma achar que a rotatividade alta é só por conta de salário, mas quase nunca é só isso. Na maioria das vezes, a rotatividade é um sintoma de 2 coisas bem claras: falta de padrão e falta de perspectiva. Quando o colaborador não entende o que é esperado dele, ele não recebe feedback com frequência ou ele não passa por um treinamento claro, ele se desconecta do negócio. E isso faz toda a diferença dentro de toda a operação. E aí qualquer outra oportunidade começa a parecer melhor do que onde ele está. Ailane, eu preciso falar com você, Ailane. Queria te dar primeiramente um feedback. Muitos pontos aqui na cozinha a gente teve melhoria. Eu vejo melhoria principalmente na parte de limpeza, eu vejo melhoria principalmente na parte da organização aqui, de tudo fácil, né? Ali acesso às mãos, ali sem dar muitos passos. Mas outro ponto que eu quero trabalhar com você e juntamente com a tua equipe é a gente garantir o mise en place. Então, ou seja, já teve um avanço muito bacana em relação a vários outros processos, mas nunca se esqueça que o mise en place sempre foi o grande motivo do Bioma ter, né, esse atraso na entrega dos pratos, e a gente precisa cada vez mais trabalhar esse mise en place para que tudo seja entregue de tempo hábil na mesa do cliente. Beleza? Posso contar contigo?
Para começar a resolver esse problema aqui no Bioma, a gente organizou as funções usando o RCF, que é a responsabilidade-chave da função. Na prática, o RCF deixa claro qual é a missão do cargo, quando a pessoa precisa entregar algo e quais são as metas dela dentro do dia a dia da operação. E isso faz toda a diferença. Além disso, a gente criou uma rotina de treinamento muito rápido, gravado e colocou tudo dentro do VUCA. Definimos claramente o que é um bom trabalho em cada área e a gente colocou esse feedback na rotina de verdade da equipe. Todo dia tem preleção no final do expediente ou no início, faça chuva ou faça sol. Quando a gente chegou por aqui, sendo muito bem honesto, não tinha líder. A começar pelo Flávio. O time fazia tudo o que queria aqui dentro, porque o principal líder não exercia a sua autoridade dentro do bioma. Que é o principal problema hoje que você tem com a equipe. A equipe é sua, você já é o líder. Com essa turminha aqui? Com essa turminha aqui. Não tem problema. Você não tem problema? Com eles? Mas então vamos embora pra casa. Com essa... Se você não tem problema com a sua equipe, não faz sentido tudo isso aqui que você tá reclamando. Que quando você vira as costas, as coisas não acontecem, que a equipe que você queria tá fazendo network que tá super certo e você não conseguiu, que na hora do pico a operação engargala, que isso, aquilo outro. Então, você tem vários problemas com a sua equipe. Nós encontramos aqui no Bioma uma equipe muito desengajada, ou seja, uma equipe que precisava do Flávio estar o tempo inteiro em cima dela para que ela fizesse as coisas, ou seja, ela não tinha engajamento, aquela motivação interna de fazer o que precisava ser feito. E por conta disso, a gente aplicou aqui o que a gente chama de pesquisa de engajamento. São apenas 12 perguntas para a gente entender o que de fato estava desengajando aquela equipe. E quando a gente fez a pesquisa, a gente identificou que a equipe aqui não estava recebendo elogios. E como a gente sabe, essa geração nova ela precisa ser reconhecida o tempo inteiro. Se ela não for reconhecida, ela não vai estar engajada e ela não vai precisar fazer o que precisa ser feito. E um outro ponto também muito grave que a gente identificou foi que a equipe não estava sendo trabalhada para que ela se desenvolvesse. Ou seja, o Flávio não estava fazendo feedbacks, ele não estava fazendo reuniões. Uma questão muito importante que eu queria te relembrar é que o Flávio, durante todos esses anos que ele tem um bioma aberto, ele sequer tinha realizado uma reunião aqui com a equipe dele. Então, quando a gente faz reunião e quando a gente aplica feedback, a gente desenvolve a equipe, a gente mostra que a gente importa com ela e isso traz muito resultado, isso traz engajamento e foi isso que a gente identificou e que dali em diante a gente trabalhou constantemente e vai do Flávio agora continuar a fazer isso com a equipe dele para que ele continue tendo resultados, ou seja, para que ele tenha uma equipe engajada, que faz tudo que precisa ser feito, independente da presença dele, porque o Flávio, ele não vai ficar mais preso aqui na operação. Um dos nossos desafios como virada de gestão aqui no Bioma é tirar o Flávio do operacional e por conta disso a gente criou no sistema, lá no VUCA, o que a gente chama de auditoria, onde a gente listou vários pontos em que o Flávio uma vez por mês vai analisar e vai classificar como aprovado ou como reprovado e no final ele vai ter uma nota, a nota de conformidade para que ele entenda se os processos realmente estão acontecendo aqui dentro da operação. E uma vez que a gente fala que ele está fora do operacional, o desafio que a gente fez com ele, e eu pessoalmente fiz isso várias vezes aqui com o Flávio, é o que a gente chama de ronda diária, onde eu peguei o Flávio aqui do meu lado e falei, Flávio, vamos dar uma volta aqui pelo salão para que a gente possa identificar nos 4 pilares que a gente sempre trabalha se está conforme ou se não está conforme. Então a gente analisou sempre o ambiente, a agilidade, o produto e o atendimento. E nessas rondas, esse é o papel do Flávio, fazer essa ronda, chamar o Ramon, que é o líder, o gerente geral aqui do Bioma, e ir mostrando para ele, olha ali Ramon, tá vendo? Ali a gente está acertando, parabéns, ali a gente está errando. Sempre olhando para os 4 pilares, produto, atendimento, agilidade e o ambiente. O que a gente matutou aqui? Um gerente geral mesmo, que vai ser responsável de caixa, lançamento das compras no sistema, de tudo que já está acontecendo, que um dos papéis que você já está desempenhando. Gerente geral, Highline, né? Que todo mundo aqui está, né, debaixo da asa da Highline. Ramon, salão, Ramon. Você vai ser o cara daqui da frente. Você vai cuidar dos comim, dos garçons, de olhar o layout das mesas, de olhar a limpeza do chão, de olhar aquele papelzinho que tá lá, que tá todo mundo chutando nele. Você vai ter que mandar pegar ou você vai mesmo baixar e pegar.
fato que o Flávio nos trouxe foi a queda no faturamento. Então ele via percebendo há vários meses que o faturamento dele não evoluía. E quando a gente olha para aumentar o faturamento de toda e qualquer empresa, nós precisamos olhar 3 pontos: ticket médio, recorrência e atração de novos clientes. Deixa eu te falar, quanto você tá pagando de imposto aí hoje? Cara, sinceridade eu não sei. Flávio, agora eu preciso que você... A DRE é de dezembro, você consegue me passar aí pra gente continuar aqui? Não temos. Não tem o quê? Quanto você lucra? Não sei. Um dos pontos que mais nos preocupou aqui no financeiro é o Flávio não tinha nenhum controle real de nada. Ele não sabia a margem de lucro, ele não tinha clareza do CMV, muito menos o que é CMO. As notas fiscais não tinham controle organizado, os custos financeiros eram jogados num grupo pessoal de WhatsApp. A contabilidade também que ele tinha não tinha um papel consultivo dentro da operação dele, não orientava sobre redução de imposto, não falava sobre as boas práticas financeiras, e isso é muito complicado. E quando não se sabe indicadores financeiros básicos do seu negócio, a saúde da empresa fica em risco. Isso pode colapsar tudo a qualquer momento. E agora sim o Flávio sabe exatamente onde ele precisa agir para reduzir custos dentro da operação, onde ele vai ter oportunidade de colocar mais dinheiro no bolso dele. Rapaz, a precificação correta do cardápio muda tudo. Olha o cardápio, velho. Tchau, obrigado. Agora coisa certa, coisa justa. Vamos fazer os preços justos, tanto para casa quanto para o cliente. O outro ponto que a gente trabalhou muito aqui com o Flávio foi a questão da precificação do cardápio dele. Eu nunca vi ninguém com tanto medo de aumentar o preço ali do cardápio como ele. Ele achava que os clientes iam embora, que iam se importar e que não iam voltar para cá mais. Mas o que a gente viu no fato, a hora que a gente fez a ficha técnica e identificou o markup que estava ali real, o preço dele estava muito abaixo. Um exemplo para vocês entenderem, a tábua de picanha, que antes custava R$100, ele aumentou para R$279 para que ficasse na precificação correta. E o que é o melhor, gente? Não precisa ter medo. Pergunta aí para o Flávio, pergunta para ele se algum cliente foi embora por conta do preço. Não, nenhum cliente reclamou, nenhum cliente deixou de vir por conta do preço e ele passou a parar de trocar figurinha e passou a ter lucratividade através do cardápio dele. Então a precificação foi muito importante, foi muito relevante para que ele conseguisse boas margens ali e lucratividade no final do mês. Petisco, alguma coisa assim? Não. Não foi oferecido para vocês também esse petisco? Não. Vocês estão com fome? Sim. Então vamos lá, vocês estão com fome, vocês estão com vontade de beber. Isso. E não tiveram chopp, nem tiveram petisco. Sim. Chegou aqui, a experiência do cliente estava muito ruim, principalmente por causa de 3 motivos: a agilidade dos garçons por processos mal construídos, pela falta de utensílios que acabava por atrasar o atendimento. Outro motivo que ficou muito claro para nós era a reatividade no atendimento, ou seja, os garçons só iam para a mesa quando eram chamados pelos clientes. Além disso, nós percebemos que eles não tinham treinamento adequado sobre simpatia e conectividade com os clientes na mesa, não fazendo atividades simples como conferir se os pedidos estavam do agrado do cliente. Dá conta, vocês não têm que pagar por uma coisa que vocês não estão satisfeitos. Ah, mas eu comi 3, foram 3. Com filé, uma picanha. Um pedacinho de cada. Não paga nenhum deles. Não, vou pagar um. De maneira nenhuma. Como dito aqui, a gente trabalha sempre 4 pilares e um dos pilares tão importantes é o pilar do ambiente. Quando a gente chegou aqui no Bioma, era sujeira espalhada para todo lado, coisas, utensílios que nem eram utilizados, espalhados, estragando a experiência do cliente em relação ao ambiente. Por isso, a gente colocou todos esses pontos nos checklists aqui para a equipe, para que ali, através da própria mão, do próprio celular, eles conseguissem e garantissem esse pilar do ambiente todos os dias, deixando o ambiente sempre limpo, abastecido e organizado. A gente criou uma dinâmica aqui com todos os colaboradores do Bioma em que aquela pessoa que viu a sujeira no chão, ela passa a se tornar responsável por aquele lixo e ela precisa pegar. E assim a gente conseguiu manter o ambiente muito mais limpo durante a operação. E o último ponto é em relação à fachada. Como vocês podem ver, a gente já até tirou aqui os banners aqui que estavam aqui, porque estavam poluindo aqui e deixando o ambiente não muito agradável. Então, antes a gente não comunicava de forma muito clara através da nossa fachada o que de fato o Bioma vende. Quando o que a gente entrega é abaixo da expectativa do cliente, a consequência é insatisfação.
E essa satisfação vai fazer não somente com que a gente perca aquele cliente, mas vai tornar ele possivelmente um detrator. Alguém que fala mal da nossa marca para outras pessoas, gerando um efeito cadeia que pode ocasionar, inclusive, a falência do nosso restaurante. Para que a gente consiga entregar uma boa hospitalidade, é necessário um time harmonioso, engajado e bem treinado. E isso começa na forma como eles são liderados pelo dono. Para criar essa atmosfera, a gente começou treinando o time, fazendo o básico que dá resultado. Por exemplo, como acolher o cliente, como conectar e reoferecer os produtos de forma correta, como servir eles corretamente e como corrigir erros que acontecem esporadicamente na operação. E para garantir uma vida longa para o restaurante, a gente precisa estar sempre ouvindo a percepção de quem realmente importa, o cliente. E é para isso que a gente considera a avaliação do VUCA primordial para a gente fechar esse processo. Quem vê a rede social do Bioma acha que a casa simplesmente não tem nenhum problema relacionado a marketing. Isso acontece pelo fato de pouco empresário saber de verdade o que é marketing. Apesar de o Instagram ter um conteúdo interessante e que comunica com o público, o Bioma tinha dois problemas muito sérios. A baixa projeção de conteúdo e uma péssima reputação pública, tanto nas redes sociais como no iFood. Vamos começar aqui. Esse saco, tá falando alguma coisa do Bioma? Nadinha. A gente vai lembrar disso aqui que ele pegou do Bioma? Só pela embalagem? Não. Sem pensar no produto, alguma coisa do tipo? Não. Beleza. Isso contribui para um fenômeno que a gente chama de funil invertido, com pouca gente nova chegando por conta do baixo alcance e muitos clientes não retornando por causa da experiência na casa. Um outro problema sério por aqui era o incentivo de recorrência. Sem ferramentas de tecnologia para fazer o cliente voltar a casa, o restaurante se torna apenas mais um e dificilmente o seu cliente vai lembrar dele diante de milhares de opções disponíveis na cidade. Hoje, você investe quanto em tráfego pago por mês, mais ou menos? Entre 100 e 300 reais. Tá, primeiro ponto, a gente precisa subir essa verba. Ir para uns R$1.000, R$2.000 por mês. Mas para que essa verba não cresça ilimitadamente, 5, 10, 15 mil reais, você precisa trabalhar com a sua base, que já existe. Então a gente vai fazer isso usando o VUCA. Cara, olha só. Hoje, você já tem 369 clientes cadastrados, porque toda vez que um cliente chega para abrir a comanda, ele dá o nome e dá o número dele, certo? Algumas informações a gente precisa, né? Cara, a gente tem um número aqui, a gente tem a data que essa pessoa veio e a gente consegue fazer a reativação desse contato agora através do próprio VUCA, via WhatsApp. Além disso, para piorar tudo, o ticket médio do Bioma estava muito baixo. E esse era um dos nossos maiores desafios em relação ao aumento de faturamento. Não obstante, nós pedimos ajuda ao time de arquitetura do Lifebox para propor uma nova decoração externa e um novo projeto de fachada, entendendo que esses recursos também são meio de marketing para atrair tanto novos clientes como também para trazer de volta aqueles que por algum motivo deixaram de visitar o Bioma. Por fim, os garçons começaram a oferecer mais produtos ao cliente para aumentar o ticket médio e também passaram a solicitar o nome e o WhatsApp dos clientes para abrir a comanda. Isso nos deu dados para trabalhar a recorrência, ativação da base e mapear comportamento de cada cliente, trazendo ainda mais clareza estratégica para o marketing e gerando o retorno do cliente a custo quase zero. Estratégia que vai reduzir os custos de tráfego pago no decorrer dos meses. Tem um desafio claro para você, velho. A gente precisa melhorar essa nota. E nós temos exatamente 3 dias para melhorar. O que eu espero de você, tá? Que a partir de hoje, o nosso time de atendimento peça essa avaliação para o nosso cliente. Todos os clientes que forem atendidos nessas mesas do Bioma precisam avaliar. E lógico, se o atendimento foi bom, essa nota vai ser melhor. Cara, olha só que legal isso aqui, tá? Há poucos dias a gente estava com a nota de 4.3 no Google. Nós desafiamos o Flávio para melhorar essa nota. Em pouquíssimos dias, tá? A gente já ganhou mais de 40 avaliações dos nossos clientes através do time de atendimento. E a nota agora já está em 4.5. Ou seja, dentro de aproximadamente 30 dias eu tenho a expectativa de que a gente consiga chegar ali numa nota de 4.7, 4.8, que é o nosso objetivo final. A gente fez um belo upgrade nos produtos. Muito obrigado, Infinity, por vir e fazer parte dessa parceria e fazer parte da virada de gestão do Bioma Park. Sendo assim, de agora em diante, tchau, obrigado. Não funciona mais. Agora onde é que é? Agora é a experiência, né? Dá até gosto de abrir, ué.
Tá feio? Não, não tá feio, mas é padrão, não comunica nada. E aqui comunica tudo. Flávio, então pra gente melhorar essa questão da agilidade, a gente vai mexer no layout, certo? Então essa geladeira aqui, a gente vai precisar tirar ela. A gente vai... Tirar a charbroil? Nós vamos tirar essa broiler daqui, virar aquela prateleira pra cá, certo? Então a churrasqueira vai ficar aqui pra gente construir uma linha. Ezequiel, aqui a gente vai eliminar tudo isso aqui e tudo isso aqui, pra ficar limpo, né? Pra gente poder ganhar agilidade. Montagem e ter espaço livre para poder trabalhar. Tá, o que eu tô preocupado é só com o horário, 5h10, a casa já abriu, a gente tá com aqui desse jeito e aqui desse jeito, então precisamos limpar o quanto antes. Bora. Um pilar muito importante é o pilar da agilidade, e por isso que eu tô até aqui dentro da cozinha. Por quê? Eu quero mostrar para vocês algumas simples mudanças que geraram muito impacto e fizeram com que o tempo de produção caísse de mais de 1 hora para em média de 15 minutos aqui no bioma. Então, inicialmente é o layout aqui da cozinha. Anteriormente, a cozinha era em L, onde para se produzir os itens, as pessoas tinham que se deslocar muito tempo aqui dentro da cozinha, prejudicando o tempo de produção aqui dos insumos. Então a gente melhorou o layout todo foi construído em direção à boqueta. Uma cozinha antes que era em L e usava todo esse espaço, ela passou a ser praticamente aqui, ó, apenas nesse espaço, onde, um exemplo, né, eu tô aqui montando as guarnições, os pratos, todos os utensílios que eu preciso, sempre ao alcance das mãos. Então se eu preciso de alguma coisa aqui, eu vou no máximo virar, eu vou pegar aqui dentro desse freezer. Então os utensílios e os insumos sempre ao alcance das mãos e tudo sendo montado em direção à boqueta. Então eu começo a montar aqui as guarnições desses pratos, eu pego aqui e eu vou caminhando sempre em direção à boqueta. Então tudo ao alcance das mãos, melhorando o layout em direção à boqueta. Essa foi a primeira mudança. A segunda foi a questão do mise en place. Então a gente viu por várias vezes aqui uma cebola sendo cortada no momento de pico, um frango sendo preparado no momento de pico, e isso prejudica muito a agilidade. Então a gente fez uma lista onde a gente tem qual é o mise en place que deve ser feito no meio de semana e no final de semana, sempre olhando lá no VUCA, né, para aquele volume de vendas que a gente teve, para que a gente preparasse o mise en place de forma correta, para que não houvesse desperdício ali no final do turno. O outro ponto que a gente vivia às cegas era o real tempo de produção, e por conta disso a gente pegou esse tablet aqui, ó, que ele fica aqui, à medida que a cozinha produz um item, ele é colocado aqui, o cumim, a hora que ele pega aquele prato e vai levar para a mesa, ele dá um ok ali no tablet, e dessa forma a gente consegue mensurar o tempo de produção, ou seja, o tempo em que a comanda saiu aqui na impressora e o tempo que a cozinha preparou e que o cumim pegou aquele prato e levou para a mesa. Ponto, pensando na agilidade que a gente fez, foi uma mudança muito pequena, mas que trouxe muito resultado aqui no bar do bioma. Essa máquina de gelo aqui, por exemplo, ela ficava ali no outro lugar e ela ficava com essa porta aqui de abertura pro lado de dentro. Então todas as vezes que um garçom, um cumim precisava de gelo, ou precisava de um copo, ele tinha que pegar o copo aqui da prateleira, pegar o gelo, colocar o limão e depois entregar. Então com isso fazia com que o Jean aqui, que fica no bar, ele tivesse que parar o tempo inteiro um suco, um creme que ele estava fazendo para poder pegar um simples gelo, um simples copo e um simples limão. Com isso, a gente colocou a máquina de gelo aqui, colocou ela, a abertura dela lateral, onde tanto o bar quanto o garçom conseguia pegar, o limão já fica posicionado aqui, os copos aqui, então a pessoa chega ali fora, já pega o copo aqui, coloca o gelo, coloca o limão, se precisa de canudo já fica aqui tudo ao alcance das mãos. Com isso, a gente parou de paralisar ali o bar para fazer coisas banais e deixou ele focado no que realmente ele precisa fazer, e assim a gente conseguiu uma agilidade muito grande aqui no bar do bioma. Ao mesmo tempo que nós temos um ambiente muito grande, isso nos traz grandes complexidades na operação. E uma delas era o deslocamento dos garçons aqui dentro do salão. Então uma mesa que ficava muito distante, o garçom percorria vários metros até chegar lá para poder pegar um produto ou para poder levar os itens sujos.
Para resolver isso, nós implementamos então os carrinhos de apoio, que tem como objetivo diminuir esse tempo de deslocamento dos garçons aqui dentro do salão. Então, ou seja, uma vez que o garçom tem ali todos os itens sujos, ele já pode colocar aqui, e o Kumin, uma vez que vem trazer o prato limpo, ele já leva para a cozinha, né, o prato sujo aqui, fazendo com que nós tenhamos otimização nesse tempo de deslocamento dentro do salão. Além também do garçom ter o seu ponto de apoio aqui, com pratos limpos, talheres e todo o material necessário para ele desempenhar um bom trabalho dentro do salão. E acabou que, por falta de atenção minha também, lógico, mas também um pouco de negligência de todo mundo, a gente deixou muito a desejar em questão de organização, limpeza, atenção nas coisas, compromisso. Como é que a cozinha fala? Tem que nadar os cominhos. Cominho tem que dar conta de carregar prato. Se o cominho tá carregando prato de boa, porque a cozinha é ruim. Outro problema sério por aqui era o layout aqui na cozinha. A disposição dos equipamentos era confusa e fazia o time se cruzar várias vezes, gerando mais passos, desperdícios de tempo e lentidão no preparo dos produtos. Amanhã eles chegam que hora? 3 horas? 3h30, 4 horas. Tá, 3h30, 4 horas. O que é a primeira coisa que você tem que estar na mão? Cara, quando tá vendendo de tudo. Qual que é o mise en place que eu vou preparar de tudo? E esse mise en place você tem que entregar aqui, ó. Aqui, ó. Amanhã eu quero essa lista, eu vou fazer uma arte pra gente e nós vamos entregar aqui, viu, Ramon? Viu, Helene? Amanhã, mise en place de meio de semana e de final de semana, nós vamos entregar aqui, ó. Então você analisa, o que você vendeu no meio de semana? Tanto. O que você vendeu sexta, sábado, domingo? Aí nós vamos colocar a lista de todos os produtos e a quantidade vendida. Para meio de semana e final de semana. Deu 5 horas, é hora de abrir a casa, não é? Nós vamos olhar aqui, cara, peraí, tem, ok, tem, ok, mesa quase completa. Vamos embora, vamos abrir a casa. Pessoal, parabéns pra cozinha, pedido do iFood saiu em 6 minutos. Valeu, obrigado! Bora! Pra cima! Eu consegui ver muitas mudanças, assim, o ambiente, o esforço do patrão, ele está extremamente fazendo de tudo para dar uma posição melhor para a gente no ambiente de trabalho, né, o ambiente. A organização, principalmente, né, a qualidade do produto também, a agilidade melhorou bastante e o ambiente em si melhorou pra caramba. Assim, a questão das reclamações também, que era decorrente, agora praticamente está menos, né? Não acabou, mas está menos. Então, houve uma transformação muito boa. Cara, daqui a um ano, o Bioma, ele vai até olhar para trás e falar assim, cara, que mudança radical que foi, né? Porque não basta só seguir o que já está sendo desenvolvido aqui por vocês em 21 dias, né? Mas assim, a constância daquela evolutiva e chegar ao ponto de a gente chegar uma comanda, chegar um pedido, e esse pedido ele ter uma velocidade tão grande, tão gigantesca, que você vai falar assim, cara, já estava pronto. Estava só esperando meu pedido ser lançado para poder ser entregue. Mas cada vez uma agilidade mais expressiva, a qualidade cada vez mais entregue como se fosse você entregar algo para sua família, entregar para sua esposa, para seus filhos. Quando a gente cuida da empresa, quando a gente cuida do ambiente que a gente trabalha, como se fosse a nossa casa, e essa entrega é feita com amor, eu acho que eu tenho certeza que tudo pode converter para poder ter essa melhoria contínua. Quando a operação começou a crescer, a gente começou a nadar bastante, porque eu, minha esposa, mais uma e outra pessoa, a gente não estava conseguindo entregar. Comecei a entregar mais pessoas e começou a fluir até melhor. Aí veio a segunda operação, montei a pizzaria, que é aquela pizzaria do carinho. E trabalhando que nem louco. Daí veio um problema gravíssimo, né, que a minha esposa, infelizmente, está com um problema de saúde, né, e ela teve que se ausentar para se tratar, se cuidar. E aí ela que era aquele coronel, né, aquela pessoa que mandava, que resolvia, cuidava de números e me ajudava, segurava o dinheiro, né. E eu não, eu sou aquele que eu quero fazer tudo, eu quero construir, eu quero montar, eu quero criar.
E aí começou muitos problemas operacionais, e eu tive a grata surpresa de conhecer a galera do Gestão Life. Juro pra vocês, gente, eu só relatei problemas, mas meu Deus, é tão grande, eu tenho tanta fé. O Thiago viu lá, o Thiago Evandro viu a mensagem que eu mandei, foi uma mensagem muito de desabafo, porque, por que você mandou naquele grupo lá? Você é doido, todo mundo viu, você tem noção do que você fez? Eu falei, eu tenho, porque todo mundo é dono de restaurante, eu tenho certeza que todo mundo passa por isso também. Entende? Que às vezes eu pedi pra fazer alguma coisa aqui, virar as costas, não tem ninguém fazendo nada. Galera, às vezes dando corpo mole, e eu tenho família aqui, cara. Entende? Que é gente de sangue do meu sangue, gente que eu acredito que eu confio, tem competência, às vezes só não tá engajado o suficiente. Né? A gente tem que investir muito mesmo no treinamento das pessoas para que a nossa operação consiga fluir mais naturalmente, e essa sinceridade é a parte mais desafiadora de todas. Porque, pelo que eu entendo, eu sou empresário, eu não sou psicólogo, né? Mas a gente tem ferramentas, né? O Guga tem várias ferramentas que nos ajudam a trabalhar e fazer isso aí de forma mais coordenada. Sou extremamente grato, sabe, pela oportunidade que eu tive com o Gestão Life. Para todos que estão participando do Gestão Pro, vai fundo mesmo, galera. Eu também estou com vocês, nós vamos juntos até o final do ano. No final do ano nós vamos apresentar resultado. Porque no final das contas é isso mesmo que a gente espera, né? Quero que Deus abençoe a todo mundo, para todo mundo convidado a chegar na cozinha, conhecer e ver o que a gente vem desenvolvendo aqui. E é isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É só uma dor agora, meu querido. Bioma tá mudando. Bioma Marques!